No Banqueta em Foco de hoje, recebemos a doutoranda e pesquisadora em arquitetura e urbanismo, Maria Cecília Rocha, a novalimense Cissa. O Banqueta em Foco é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro, para toda Nova Lima e Belo Horizonte, e também em nossas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e Instagram. E além disso, estamos na Com Brasil, que é o canal comunitário brasileiro. Portanto, em todas as antenas por satélite deste país, será retransmitido o programa de hoje. E a Cissa está aqui para falar, para debater sobre a Operação Urbana Consorciada, a OUC, que a AngloGold pretende implementar na sua antiga planta industrial localizada na Praça do Mineiro, no centro de Nova Lima. Cissa, antes da gente falar desse assunto tão importante, vamos conhecer quem é a Cissa, a novalimense Cissa. Fred, primeiro agradecer o espaço e agradecer também, como novalimense, o esforço que vocês têm empreendido em debater esse projeto, que mobiliza muitos afetos e tem uma complexidade que a gente não vê outros veículos abordando, né? Para falar sobre mim, assim, eu acho que dá para falar um pouco sobre ter crescido em Nova Lima, que eu acho que muitas pessoas têm uma experiência parecida de crescer ouvindo histórias da mineração, tanto as histórias institucionais quanto as histórias que correm no miúdo, as histórias do cotidiano. Na escola eu aprendi a história gloriosa da mineração, e mais recentemente que eu comecei a me atentar para outros aspectos dessa história que antes apareciam de maneira fragmentada, assim, no dia a dia, que é ouvir uma história de um parente, ouvir uma história de uma pessoa que sofreu muito, que se acidentou, que sofreu com silicose. E recentemente a gente tem essa experiência, né, de viver todas as medidas que as mineradoras tiveram que tomar pós rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. E a mineração passou a ser um assunto mais presente por conta de todas essas medidas, né? Aqui em Nova Lima a gente escuta todo dia 8 às 10 da manhã, cada mês, a música do teste da sirene, que avisa que tem um teste de sirene, mas na entrelinha a gente entende, né, que existe um risco que está envolvendo a gente. E é uma experiência terrível, assim, de estar em meio a esse terror. Daí, no mestrado, eu fui trabalhar com essa interação entre o cotidiano e a mineração em Nova Lima, muito pelo diálogo com o pessoal do Mingu, que é um bairro que tem a mineração do ouro logo abaixo, que é a mina de Morro Velho, e no topo do Morro do Mingu a gente tem também as barragens contemporâneas da AngloGold, que é a planta industrial de Queiroz. Sim. Recebe minério para tratar das explorações em Sabará e em Caeté, numa outra escala de mineração, que não é mais local, não é mais numa mina, igual era na Morro Velho, mas envolve uma operação regional. Então, é mais ou menos isso, e é mais ou menos esse meu envolvimento com esse assunto. E com isso, com essa história essa história sua, né, de novalimense, ouvir de mineração, com o mestrado você aprofundou-se na planta industrial da Morro Velho, da AngloGold, que é onde a OUC pretende ser implementada. Mas antes da gente falar nisso, Cícero, eu acho importante a gente fazer uma contextualização histórica da mineração aqui em Nova Lima. A mineração em Nova Lima ela começa junto com o começo da ocupação colonial da cidade. Existe uma ocupação que é anterior a isso, que a gente não tem muito registro, provavelmente dos povos indígenas. É muito difícil resgatar essa informação, mas a gente tem também alguns indícios de que eram povos
Aimorés, Machacali, algo Desse desse universo. O pessoal vem para cá nas bandeiras, né, e começa a explorar o ouro de aluvião, o ouro nas catas, grupiaras, coisa que estava superficial, assim, e era possível de extrair sem muito maquinário. A coisa ganha outra escala quando chegam os ingleses, em 1834, por meio da St. John Del Rey Mining Company, que depois vira a Companhia de Morro Velho, porque o nome da mina é Morro Velho, né? E mais tarde, essa empresa que a gente conhece hoje como Anglo Gold. Ela foi vendida sucessivamente, mas o patrimônio empresarial ele vai se transmitindo conforme essas vendas são feitas. E a principal coisa que entrelaça a história da cidade com a mineração, eu acredito ser a propriedade da terra, porque no momento da instalação da St. John em Nova Lima, eles já estavam negociando todas as propriedades no entorno. E isso, na época, era visto como necessário porque ia garantir os direitos de exploração futura sobre essa área. Depois a legislação muda, mas eles continuam com essas propriedades. Tem um dado da Plambel em 1990, mais ou menos 1990, que a mineradora era proprietária de 91% das terras de Nova Lima. Então, eles têm essa política de compra da propriedade, da terra, né? E tanto usam isso para explorar o ouro, quanto vendem para empresas que estavam interessadas em explorar o ferro a partir da metade do século XX, quanto no final do século passado, século XX e agora, eles entendem uma nova possibilidade de extrair lucro, que é a aliança com o mercado imobiliário, nas terras onde a mineração não é tão interessante assim, ou não faz sentido para eles, né? E essa propriedade da terra, ela garantiu por muito tempo as condições para extração mineral, que não são exatamente a extração do minério. Você garantir a moradia do trabalhador, você construir edifícios que são necessários para manter a vida desse trabalhador, você fazer obras de infraestrutura, como as hidrelétricas que eles tinham. É uma gerência do entorno que garante um funcionamento pleno da mina de Morro Velho. E não só isso, mas também uma opinião pública que muitas vezes é produzida a favor da empresa porque as pessoas dependem disso, porque moram em casas que são da empresa, porque a vida familiar ela é sustentada pelo dinheiro que chega da Morro Velho. Então, tem um entrelaçamento entre a história de Nova Lima com a mineração que é permeado por essas complexidades todas e essas contradições também. São contradições, né, Cissa? Importantes. Total. Agora, Cissa, referente à transformação, focando nessa questão da transformação do território. Uhum. O que você tem a falar? Sobre... A questão de, como você bem disse, né? Queria que você forçasse mais essa questão da parceria com as incorporadoras, as imobiliárias. É o famoso, que eu já ouvi de um ex-diretor da Anglo Gold, dizendo que é a nova safra do ouro. Exatamente. Essa é a impressão que passa. A gente tem muitas pessoas que compreendem o território de Nova Lima e outras áreas que são mineradas também como tendo uma vocação mineradora. O que isso quer dizer? No subsolo tem minério e a gente é meio obrigado, é nosso destino explorar isso, explorar as pessoas dessa terra, porque existe uma riqueza no subsolo.
Mas como eu estava falando, né, essa história ela não caiu do céu, ela não é natural, ela foi sistematicamente produzida com a compra dos terrenos, com a subjugação da população a esse tipo de trabalho. Tem um contexto que garante a reprodução dessa ideia, a concretização dessa vocação. E o que a gente vê hoje é a transformação dessa vocação mineradora numa vocação imobiliária. Então, os terrenos que eles não estão interessados em explorar, que não vão gerar lucro de outra maneira, o que eles estão produzindo é a especulação imobiliária. A gente que mora aqui percebe, né, ali na área do Vale do Sereno, como que aquilo se transformou profundamente desde dos anos 2000, pelo menos. E a gente vê várias obras viárias que foram feitas e estão sendo feitas ainda, que mostram que esse vetor de crescimento sobre aquelas terras que também eram da mineração é um vetor forte e é um interesse do município, em parceria com as empresas, de fomentar esse mercado. Eu vejo dessa maneira. Cissa, agora vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da planta industrial. É importante a gente resgatar várias histórias e fatos lamentáveis com a morte de diversos trabalhadores. Eu queria que você relembrasse para a gente o acidente que teve em 1886 na Mina Velha. Durante o mestrado, eu pesquisei o vínculo histórico entre diversos eventos de desastre na Morro Velho. E o primeiro grande evento no século XIX foi esse de 1886. Não foi o único, porque durante o século XIX teve uma sequência de incêndio nas galerias, pequenos deslizamentos, mas em 1886 a galeria principal desabou. A mineradora ela foi responsável pelo resgate das pessoas e também pela divulgação do desastre. Então, na divulgação da empresa, a gente tem que foram 9 ou 10 mortos. Mas a memória que as pessoas costumam resgatar, as lembranças que ela tem do que os mais velhos contavam, dão conta de centenas de mortos e, inclusive, de que foi necessário, para abreviar o sofrimento das pessoas que não tinham possibilidade de resgate, a empresa decidiu desviar o curso do Ribeirão do Cardoso e afogar essas pessoas que ficaram presas no fundo da mina. Então, quem não morreu soterrada pelo deslizamento ou desabamento, que estava lá, como a mina estava fechada, morreu afogada. Exatamente. É uma espécie de misericórdia, mas quando a gente pensa, né, que a empresa que controlou tudo isso, a gente não tem um registro oficial que dê conta do horror que foi realmente essa situação. A gente fica com a lembrança que as pessoas têm das histórias que elas escutaram, porque a gente já está uma série de gerações depois disso. E vale lembrar também que em 1886 a mão de obra da Morro Velho ainda era escravizada em grande parte. Eles tentaram vários subterfúgios para contornar uma série de leis que existiam na Inglaterra, porque eles respondiam a essa legislação, né? Que já estavam proibindo a compra de escravos, já estavam proibindo o tráfico. Eles vão comprando também propriedades de terra para conseguir acessar os trabalhadores escravizados que estavam naquelas fazendas.
A outra coisa que eles usavam muito era aluguel. Igual comprar uma fazenda, você compra uma fazenda com os bois, comprava a fazenda com escravos. Sim. E lá na Inglaterra já era proibido, de onde que eles respondiam às leis. Então, teoricamente, aqui eles não deveriam utilizar mão de obra escrava. Já estava nessa transição, quando acontece esse desastre. E uma coisa que eu fiquei vendo no mestrado também é que eles acessaram, pela compra do terreno, os escravos que trabalhavam na mina de Cata Branca, que em 1860, mais ou menos, sofreu um acidente desse tipo. A mina acabou depois desse acidente e os escravos vieram de lá para cá, para Nova Lima. E eles estavam processando naquela época a empresa. Joaquim Nabuco fala disso nos discursos dele. Esses escravos estavam processando a empresa porque eles tinham uma promessa de libertação, passados alguns anos dessa compra da terra lá. E, na verdade, eles não foram libertos. Então, eu fico imaginando que provavelmente algumas das pessoas que sobreviveram a esse desastre de Cata Branca podem ter partido nesse da Morro Velho. Morro Velho. E diferente de Cata Branca, que acabou, a Morro Velho, por causa das políticas que Jorge Chalmers empreendeu, a Morro Velho continuou explorando e mais, aprofundou muito, muito mesmo. Foi a partir desse desastre que aconteceu a reestruturação da empresa, com a perfuração dos poços, tipo o shaft do Mingu, que permitiram que, anos mais tarde, a Morro Velho fosse a mina mais profunda do mundo. Então, assim, a gente tem um desastre, a empresa consegue transformar essa situação que, a princípio, a gente imagina no senso comum que a empresa ia acabar ali, consegue transformar isso numa força para acumular mais, aprofundar a exploração, não só da terra, mas também das pessoas. E o ídolo reverenciado por eles é justamente George Chalmers. Sim, porque as pessoas têm o imaginário de que a cidade ia acabar ali, mas eu gosto de imaginar que não, assim, a cidade existe para além disso e as pessoas encontrariam outras possibilidades, principalmente se tivessem acesso à terra, a outras possibilidades de ganho econômico. Mas essa sobrevida que a empresa ganha, que depois vira um boom de exploração do ouro, a mina de Morro Velho foi muito importante na história mundial da mineração, né? Eles conseguem prosseguir. E com isso a gente também tem todos os problemas que tivemos no século XX. Vamos falar um pouquinho desses problemas? A gente tem várias pessoas com silicose, né? Muitos deles não foram indenizados, alguns não chegaram a ver o fim do processo contra a empresa. Tem gente ainda que luta para ser indenizado. Nós temos pessoas assim. Exatamente. E é uma doença horrorosa, a pessoa sufoca. E para além disso, existe uma contaminação do solo e da água que a gente, como sociedade, não entende direito em que pé que está, porque existem monitoramentos sendo feitos, principalmente pela AngloGold, que não são divulgados para a gente. E para além disso, existe um outro desastre que aconteceu em 1987, que removeu várias pessoas do Mingu. A mina velha, ela voltou a ser explorada depois desse desastre de 1886. Ela voltou a ser explorada em 1950, mais ou menos. E em 1887 acontece outro deslizamento. A estrutura geológica dela, pelo que eu entendo, pelo que eu pesquisei, teve outra instabilidade ali, né? E essa instabilidade ela foi se espraiando
no entorno da mina. Aí você pensa, né? Antes o desastre aconteceu todo no interior da mina, e agora, como eles vão aprofundando as tecnologias de exploração, a coisa vai ganhando os bairros no entorno. As pessoas no Vista Alegre também passaram por problemas com isso. E o caso que eu dialoguei mais é com as pessoas do Mingu, que tiveram que sair das suas casas, porque chegaram lá, as casas estavam com rachadura que você conseguia enxergar o que existia do lado de fora, e foram reparadas pela própria empresa, num processo que a Morro Velho controlou. Eles construíram outras casas para essas pessoas no Morro da Pipoca, que é ao lado da escola lá do Mingu. Uma rua bem íngreme, né? Exatamente. As casas tinham uma ideia de equivalência com as casas que existiam anteriormente, mas no fim das contas as pessoas perderam o quintal, perderam a sociabilidade que existia naquela primeira rua onde elas moravam. O sentimento de perda entre as pessoas que eu entrevistei, uma tristeza de ter tido que sair por conta disso da casa onde eles moravam, é muito forte, sabe? Então você não acredita, apesar deles falarem que foram reparados, você não acredita nesse termo que eles foram reparados? O que você acha dessa utilização desse termo de reparação na mineração? Eu acho muito problemático. A impressão que dá é que o uso dessas palavras, como reparação, compensação, mitigação, tenta passar uma ideia de que tem remédio para todo o mal que a mineração causa. No fim das contas, existem perdas que são irreparáveis, coisas que parecem equivalente para uma pessoa de fora, essas coisas muitas vezes não são para quem vive a situação, né? Então você pensa, uma casa de 4 cômodos num quintal menor não é igual à casa de 4 cômodos com um quintal maior e num lugar onde você convivia com os vizinhos, onde você não tinha vivido também essa experiência traumática ainda. Então, é muito problemático lidar com essa terminologia e esse tipo de ação das mineradoras, porque tem uma ideia de que dá para resolver. Se a gente tiver tecnologia o suficiente, a gente consegue consertar. Mitigar. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem coisa que não volta, né? Ô Cissa, a gente está conversando e nós estamos chegando já nessa questão da OUC. Então, o pessoal de casa entender, a OUC é uma operação urbana consorciada proposta pela Anglo Gold Ashanti em parceria com a construtora Concreto. Essa construtora Concreto, ela administra, por exemplo, o hotel perdão, e restaurante Fazano em Belo Horizonte, e com apoio da prefeitura quer erguer ali na planta industrial da Morro Velho, localizada na Praça do Mineiro, um empreendimento imobiliário formado por 2 condomínios fechados. Um formado por 5 torres de 10 andares, que totalizam ali quase cerca de 400 apartamentos, e um outro condomínio também fechado, de cerca de 50 casas. Lembrando que todos esses 2 condomínios serão formados por uma grande área de lazer, com piscinas, quadras, áreas gourmets. E, paralelo a isso, né, eles também pretendem erguer no fundo do terreno, naquele terreno que faz divisa com a Secretaria Municipal de Obras, próxima à rodoviária, a questão do pátio de obras da prefeitura, um condomínio, um distrito de galpões, formado por 18 galpões de cerca de 1.000 metros quadrados. Paralelo a isso, eles dizem que irão restaurar todos os 19 galpões que existem dentro da planta industrial, construir mais um galpão. E também será de responsabilidade da Anglo Gold Ashanti e da Concreto reconstruir uma via de apenas 2 quilômetros, que vai ligar a rodoviária até a Praça do Mineiro, e a prefeitura, por sua vez, será responsável pela construção de
todo o saneamento daquela área. Nós estamos falando de esgotamento sanitário, nós estamos falando até mesmo a construção de uma represa, de uma barragem para segurar o Ribeirão do Cardoso, e a prefeitura também vai construir um novo presídio para retirar o presídio que é localizado às margens do terreno. Cissa, a respeito de tudo que você sabe, estudou da operação urbana consorciada, eu queria que você falasse a respeito da contaminação do solo. Existe contaminação do solo? Olha, essa questão para mim era nebulosa até outro dia. Porque é isso, né? A gente, como sociedade, não tem acesso a esses estudos que são feitos periodicamente pela AngloGold. Mas eu me deparei com o parecer da FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente. E nesse parecer, eles elencam uma série de medidas que a AngloGold tem que tomar para o fechamento de mina. O que é esse parecer, na verdade? Né? Eles estão analisando o plano de fechamento de mina elaborado pela empresa. E entre as coisas que eles mencionam é que a área tem contaminação. Isso, para mim, foi milagroso, porque eu nunca tinha visto uma declaração categórica disso. Nós estamos falando recente, do estudo da FEAM sobre a operação urbana consorciada. Exatamente, em 2024 que eles emitem esse parecer. Então, pessoal, em 2024 a FEAM afirma que o solo da planta industrial da Morro Velho, localizado na Praça do Mineiro, onde a AngloGold quer construir um empreendimento imobiliário, está contaminado. Contaminado com arsênio e manganês. O arsênio, ele povoa um pouco mais nosso imaginário, porque tinha o areião do Matadouro, né? Isso. E eu acho que as pessoas conhecem essa história com arsênio muito mais do que o manganês. O manganês, por exemplo, eu não sei quais são os efeitos, mas arsênio tem a questão renal, tem o risco de câncer, várias questões que vão debilitando a saúde das pessoas. E nesse parecer da FEAM, eles afirmam que o risco incide sobre a saúde do trabalhador que vai construir, principalmente a via que eles estão propondo. Sentir falta de discutir a saúde das pessoas que morariam lá, de discutir a saúde das pessoas que vão frequentar a área e discutir também a saúde do rio. Porque a contaminação no solo e na água, a gente deduz que o rio, o Ribeirão do Cardoso, também está contaminado, né? E descrevendo o risco de contaminação nos trabalhadores, eles afirmam que é um risco do contato com a pele ou de ingestão, aspiração do solo ou da água. Então, essas pessoas que forem trabalhar ali, elas também serão submetidas a uma situação perigosa para a saúde delas, né? Daí a gente imagina se as pessoas que vão morar nesse empreendimento, né, se elas vão ter também esses efeitos negativos, esses problemas de saúde que a contaminação do solo e da água propicia. Da água também, né? Que você falou de contaminação, pelo menos eu tô aqui na terra, tô pensando num trabalhador furando a terra para construir uma coluna. Nós estamos falando da água, que tem muita água ali. Exatamente. Uma das coisas que eu achei mais interessante nesse projeto, que tem tantos problemas, né, é manter o Ribeirão do Cardoso a céu aberto. Que isso é uma compreensão do urbanismo muito mais recente, de que a cidade é muito mais saudável do que com o rio a céu aberto, com o rio correndo, a gente interagindo com os rios, do que construir uma avenida sanitária por cima. Mas você imagina, ele está aberto ali, mas qual que é a nossa possibilidade de interação com ele de fato, se ele está contaminado e tudo? A FEAM recomenda uma série de ações para AngloGold nesse plano de fechamento de mina.
E só que, no fim das contas, é um período de ações de remediação da terra e eles dependem da emissão posterior, né, de uma declaração de área recuperada. Então, essa declaração, a recuperação da área, não é um processo concluído e a gente já está imaginando um uso futuro, um uso que envolve tanta gente por cima de um terreno que tem muito problema, geológico, inclusive. O próprio Mauri Lopes, que esteve aqui, que é um geólogo, ele disse, Cissa, isso mesmo, que o terreno é muito frágil. Uhum. Então, Cissa, voltando aqui, o terreno é contaminado. E no projeto de lei que está na Câmara Municipal, existem vários prazos rápidos, assim, no máximo 2 anos, a partir da assinatura, a via tem que estar pronta. Então, quer dizer, assinou hoje, vai começar a construção da via em um terreno contaminado, sem fazer essas reparações que são obrigadas. Sim. O projeto de lei, na minha opinião, ele é muito vago sobre as medidas de proteção ao meio ambiente. Ele fala sustentabilidade, ele usa todas essas palavras que a gente acha super legais, mas na prática, o que é que eles vão fazer? Quais são as exigências, né, Cis? Esse projeto é todo assim, palavra preferencialmente num projeto de lei, que aí que vem essa questão para a gente tocar as nossas autoridades, nossos vereadores e o nosso prefeito João Marcelo. Como que você utiliza de preferenciar um projeto de lei que é de 35 anos sem alteração? Você não pode exigir contrapartida mais nenhuma, se pessoal de casa, depois que está assinado esse projeto. E a Cissa traz algo aqui que até hoje nós aqui do Banqueta estamos dizendo, nós estamos quase fazendo mestrado sobre a OUC. Ninguém falou isso, Cissa. Ninguém debateu isso. Será, vereadores? Será, prefeito João Marcelo, que vocês sabem que o terreno de lá é contaminado? Pois essa questão da contaminação na mineração, ela é alvo de muita controvérsia. Tem teóricos que usam o termo controvérsia sociotécnica, porque, por exemplo, eu moro numa área que tem possivelmente uma contaminação. Eu e os moradores do meu bairro, a gente pode ir atrás de um parecer técnico sobre isso. Sim. A controvérsia começa quando a empresa vai contratar um outro técnico para emitir o mesmo laudo que a gente tem, mas para contestar o que a gente está falando. Ver isso no parecer da FEAM, para mim, foi, de certa forma, uma vitória de ter isso reconhecido por um órgão do meio ambiente, porque a dúvida paira. As pessoas adoecem. A gente não tem um controle epidemiológico sobre essas doenças que podem ser causadas pelo arsênio, por exemplo. E daí, ter isso reconhecido por um órgão do meio ambiente, eu acho muito importante. Muito mesmo. Seria muito importante, se você vai me desculpar, mas se brecasse algo proposto de moradias ali, utilizando dessa afirmação da FEAM, que geralmente não costuma apontar. Aí, uma dúvida sincera que eu tenho sobre esse processo é onde que vai estar a nossa possibilidade de dizer não. Porque existe problema geológico, existe problema de contaminação, existe problema viário, existe problema econômico e também social, porque a pressão imobiliária ali vai elevar o preço das casas no entorno. A construção de todo esse aparato cultural, econômico, vai exercer uma pressão regional, Mingu, Boa Vista, Centro, que eleva o preço das casas e as pessoas já não têm condição de comprar. Todo mundo sabe que em Nova Lima o maior costume é construir
na casa dos pais, né? Porque o preço dos imóveis aqui é muito caro. A TV Banqueta é um grande exemplo disso, onde é que nós estamos, né, Cissa? É um puxadinho da casa da minha mãe. Pois é. É isso aí. Daqui a pouquinho, mais Cissa vai falar a respeito do projeto da OAC. Um minuto só, vamos para um breve intervalo. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Está entregue a primeira escola modelo de Nova Lima. Um espaço acessível, inclusivo, inovador, sustentável e seguro, com tudo o que é preciso para oferecer uma educação de excelência. E esse é só o começo. Ao todo, o projeto da Prefeitura construirá 5 novas escolas para a rede municipal de ensino, além de reformar e ampliar simplesmente 28 unidades. Confira esse e mais avanços feitos para a nossa cidade no site da Prefeitura novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Voltamos com um Banqueta em Foco, que hoje recebe a doutoranda e pesquisadora pela Universidade Federal de Minas Gerais, Maria Cecília Rocha, a Cissa. Nós estamos discutindo sobre o mega empreendimento imobiliário de alto luxo que a Anglo Gold Ashanti, ao lado da Concreto e com o apoio da Prefeitura de Nova Lima, pretende erguer na antiga planta industrial da Morro Velho, localizada na Praça do Mineiro. Cissa, a respeito desse empreendimento, dessa questão do antes de falar do empreendimento, como se deve fazer um plano de fechamento de mina e o uso futuro de uma planta que foi por séculos explorada para uma atividade econômica? A ideia de plano de fechamento de mina está numa resolução da Agência Nacional de Mineração, é uma exigência pelos anos de exploração daquela área. A exploração mineral no Brasil é uma concessão federal, porque a gente entende hoje que o subsolo é da União, e daí a empresa, quando cessou as atividades de mineração, tem que restituir essa área à sociedade.
E os elementos que estão lá nessa resolução são a mitigação dos danos ambientais, sociais e econômicos, e também a remediação dos danos. Então, contaminação ela deve ser remediada. São vários processos que eles entendem como esse processo de devolução de uma área, de um patrimônio federal, né, que é o subsolo. Me estranha o uso, né, de um fechamento de mina para aferir mais lucro. Eu comentei isso na entrevista numa edição passada, né? A gente está caminhando muito lentamente na questão da mitigação desses danos. A gente, como sociedade, eu acho que a gente ainda debate muito pouco sobre esses processos. A gente trata disso de maneira fragmentária, assim. Quer conhecer a história de alguém, conhecer um pouco da história da Morro Velho, um pouco dos problemas, mas em termos de memória, eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar. Inclusive, aproveitando, né, a série Escavando a Verdade, eu acho que desempenha um papel fundamental nisso. Então, a gente precisa entender qual que é essa devolução para a sociedade da mina de Morro Velho, assim. O que a gente espera desse lugar para além do lucro? Você pensar que ainda não foi remediada a contaminação, que essa área ainda não é uma área recuperada, e mesmo assim a gente vê poder executivo municipal, legislativo, muito tendente a aceitar isso. E 2 empresas fazendo uma parceria para debater um uso futuro, fruto da especulação imobiliária, e que vai fomentar ainda mais essa especulação, né? Antes da gente ter essa remediação, antes da gente ter a recuperação dessa área, me parece uma ideia muito absurda, assim. A gente passa a impressão de que a gente está pulando uma etapa. E daí volta a questão da recuperação ambiental, da sustentabilidade ser uma questão muito vaga no projeto de lei. Daí a gente conta com a boa vontade do empreendedor. É isso mesmo que a gente quer? É isso que vai trazer um uso justo para essa área? Eu tenho essa dúvida e esse incômodo com esse empreendimento, né? Ô Cissa, você fala também que o projeto de lei enviado pela Prefeitura à Câmara para aprovar a OC é muito permissivo, não é isso? Tem uma permissividade aí quanto à questão do adensamento, que é uma coisa que está incomodando todo mundo, né? A gente vê nos comentários no Instagram, nos comentários com as pessoas também, que, na verdade, é uma coisa bem vaga, e a Banqueta noticiou isso, que em vários pontos, né, em vários documentos, a gente tem altimetrias diferentes nas torres de moradia. O adensamento no centro é bem menor que aquilo, no centro de Nova Lima, né? Mas o que a OUC promove é uma exceção, né, ao plano diretor, que está em revisão também. E estranha o fato promove que ela divulga, né, que está menor do que o plano diretor. Pois é. Só que está em revisão, só que o adensamento que ela propõe é maior do que o atual hoje no centro, não é isso? Exatamente. E na lei da operação urbana consorciada, você pode ver que se o plano diretor autorizar um adensamento maior do que aquele que está na OUC, o empreendedor pode escolher qual que é o adensamento que ele quer. Então,
existe aí uma coisa meio nebulosa, porque o projeto, a gente conheceu ele mal e vagamente em 2022, teve uma série de atualizações que a gente desconhece, inclusive, se elas aconteceram de fato, né? Mas o que vai ser feito, de fato, a respeito do adensamento, a gente não sabe. Cissa, você trouxe uma informação, por isso que é tão vago essa proposta, que são informações novas. Então, o PL deixa isso vago? Se o plano diretor permitir, ele faz o adensamento que ele quiser? Vamos supor, a altimetria máxima no PL é de 10 andares. Isso. Eles propõem 5 torres de 10 andares. De 10 andares. Mas daí a legislação urbanística que está instituída naquele PL é de que o empreendedor pode construir até 10 andares. Então, até 10 andares eles fazem o que eles querem, porque não tem projeto de construção nesse projeto de lei. Se o plano diretor entender que naquela área, naquele novo bairro, pode ter até 15 andares, a Concreto pode escolher entre respeitar os parâmetros urbanísticos que estão no PL da OUC ou os parâmetros do plano diretor. Então, a gente pode estar também criticando uma coisa no escuro, porque o plano diretor, a discussão estava acontecendo, mas tem muitos meses que a gente não tem nem notícia. Lembrando que é um plano diretor feito em 2007, que deveria ser revisado em 2017, até hoje nada. Eles começaram o processo. Hoje nada, que eu digo que não existe um novo. O processo existe e tal, mas existe um novo. O que a Cissa fala, eu gostaria de chamar a atenção, é muito importante. Porque, de acordo com o que está lá no PL, como a Cissa disse, lá tem 10 andares. Mas, se o plano diretor permitir mais, o empreendedor pode fazer mais. Pode. E, pessoal, nós sabemos como que funciona um plano diretor. O plano diretor cuida da cidade toda. Nós estamos focados aqui na OUC com a lupa, com os olhos, de olho lá na planta industrial. Mesmo assim, vocês estão vendo a cara de pau de alguns vereadores, né, e de outras autoridades. Tá acontecendo absurdos. Você imagina no plano diretor, que é a cidade toda. Para mudar de 10 para 15, ô Cissa, num tapa. Eles têm a minuta de lei. A última etapa do plano diretor que a gente participou era já a elaboração da minuta de lei. Para ir para a Câmara. Para ir para a Câmara, e a ideia é que seria aprovado antes da eleição, mas desapareceu. A Fundação Gorsex, que está conduzindo esse processo, também não deu mais notícia. Eu não sei em que pé que está. Mas eu lembro de várias pessoas com incômodo quanto à permissividade em outras áreas principalmente de mata. E uma das preocupações principais que me surgiu vendo esse projeto de lei da OUC é a pressão imobiliária sobre a Mata do Jambreiro, que ela tem parcelas protegidas, mas não é a totalidade daquele sistema ecológico. Então, se você tem uma pressão imobiliária no entorno e uma via que está atravessando ali, e o sentido da via é muito para cima do Rego dos Carrapatos, por exemplo, se você for pensar direitinho, né? Se você tem já uma comercialização de imóveis ali, tem vários serviços, comércio, museus e tudo, a pressão sobre
a Mata do Jambreiro, pela destruição dessa mata, né? A gente está falando de destruição de sistemas ecológicos inteiros, afugentamento de fauna, suprimir árvores. É muito complexo. O que eu estou interpretando que você está falando, Cissa, ali, pessoal, aprovando é só você, vai ser escancarar a porta no mesmo processo que aconteceu no Vila da Serra e Vale do Sereno. Não é isso, Cissa? E a gente fica muito à mercê dos legisladores, né? Você vê a história do Belvedere 3, que foi uma lei que foi aprovada da noite para o dia, numa sessão, se não me engano, foi num feriado. Mas isso são histórias que a gente vai escutando, né? O Belvedere não podia construir prédio. E da noite para o dia, eles autorizaram a construção de prédio. Até o Ministério Público barrar ou ter qualquer discussão social sobre isso, como eles fizeram da noite para o dia, as imobiliárias já estavam todas preparadas, as empreiteiras, na verdade, eles foram e aprovaram no dia seguinte a construção de vários prédios. Foi uma coisa assim, num período muito curto, que não dava para ter nenhuma oposição a isso, né? Então, preocupa o fato, né? A gente fica dependendo de legisladores que muitas vezes não respondem aos interesses da sociedade como um todo, né? Eu acho que responde aos interesses do empreendedor. Não vamos longe, não. Você está falando de qual ano que foi isso? Esse do Belvedere, não sei. Sei lá, 2000, 10, 20, 15 anos atrás. Aqui, se não fosse a pressão do Banqueta e o pedido do vereador Wesley para uma audiência pública, esse projeto já tinha sido votado. Vereadores novos, vou dar o nome, Abner Henrique, o vereador mais bem votado da cidade, que se diz um vereador novo, ele disse que era contra a realização de uma nova audiência pública. Ele disse que o projeto poderia ser votado rapidamente porque ele acredita que o projeto é bom. Esse projeto é bom, Cissa? Eu não concordo. Eu discordo plenamente. Exatamente. Eu não acho o projeto bom. Eu tenho muitas dúvidas com tanto de lacuna que ele tem, porque a história mostra pra gente, né, que essas lacunas elas não servem para beneficiar o povo. Nunca. Nunca. Ninguém... A gente que é pequeno, a gente não aproveita esse tipo de lacuna, né? Quem aproveita é quem tem estrutura para construir mega empreendimentos, quem tem grana. É preocupante a forma como eles estão lidando com isso. Cissa, você que é arquiteta e urbanista, a Concreto fala que o apartamento vai custar ali cerca de 400 mil reais. Você acredita nesse valor? Não. E mesmo se eu acreditasse, eu não acredito que a população de Nova Lima tenha esse dinheiro em caixa para poder acessar esse imóvel, né? A questão não é nem que vai custar 400 mil reais. Quando vereadores, né, que acho que não conhecem Nova Lima, né, falar que 400 mil reais é para a realidade de Nova Lima. Eu acho que, assim, tem uma questão que o que aparece muito sobre Nova Lima são os ricaços que estão ali no Vale do Sereno, no Vila da Serra, quando, na verdade, a gente tem uma desigualdade social absurda, profunda. É um abismo, um abismo. Então, você achar que uma pessoa vai conseguir tirar 400 mil reais para pagar um imóvel, eu acho uma ideia meio fora da realidade mesmo, assim. A propaganda de Nova Lima, Cissa, que é a cidade com a maior renda per capita, não é isso? Do Brasil. Mas nós, novalimenses, nós aqui da Sete, que nós estamos brigando pela última área que nós temos disponível para criar alternativas culturais, ambientais. Nós sabemos que é a cidade mais desigual do Brasil. Sim. A estatística de renda per capita, ela não mostra qual que é a maior renda e qual que é a menor né? renda, nem qual que é a distribuição
entre as pessoas, porque a gente sabe que a concentração de renda é um problema histórico no Brasil e não vai ser diferente em Nova Lima, que recentemente começou a receber esses super ricos, né? E com relação também, utilizando sempre da sua formação, um adensamento populacional ali, cerca de 5 mil pessoas para o centro? É inviável. Pelo menos me parece inviável, né? Eles constroem uma via, eles querem construir, né? Uma via de 2 quilômetros. 2 quilômetros? Isso não é muita coisa, né? 2 quilômetros para uma... Não é nada, né? E os gargalos que existem estão mantidos. Porque a via não resolve o gargalo que é a entrada para aquela rua que margeia o Rego dos Carrapatos, não resolve o gargalo que vem antes. Então, a gente vai ter 2 quilômetros de circulação mais livre, Depois mas acabou. o que faz com o resto? Só que, ao mesmo tempo, a gente poderia analisar essa via com a situação existente, mas a gente tem uma situação que é desconhecida, que é esse adensamento virtual, por enquanto, né? A gente não sabe se eles vão respeitar a OC ou se vão respeitar um plano diretor mais permissivo. Como que a gente pode avaliar isso? Mas pelo projeto de 2022, já parecia uma ideia meio absurda, assim. As pessoas falaram naquela reunião que criam uma quantidade de residências ali que o sistema viário não dá conta de articular. Quando a Cissa fala de 2022, que em 2022 o projeto que foi aprovado tinha torres de 15 andares. Exatamente. E agora, dizem, né? A gente às vezes falta isso no papel, que são torres de 10 andares. E pensando sempre na lucratividade, nessa questão que nós estamos brigando, que explorou tanto aquela terra que deveria devolver à população, né? Devolver, que a gente quer dizer, em equipamentos públicos, não é isso, Cissa? Ela foi e fez o quê? Criou um distrito de galpões. Não confunda, não são os 19 galpões existentes no local remanescentes da atividade minerária. São construção de 18 novos galpões para construir um distrito de galpões. E eu escuto de vereadores da Anglo Gold que ali não vai ter problema viário, porque pessoal do Mingu e da Mina d'Água, porque tem o asfaltamento da estrada do Mingu e da Mina d'Água. Mas eu quero saber como que o tráfego de caminhões chegando com a mercadoria e caminhões saindo de mercadoria vai acessar aquela avenida curtinha do Mingu, da Mina d'Água, para levar até a estrada. Lembrando que criança atravessa aquela rua, estrada, avenida, para chegar na escola. O Mingu tem 2 partes, uma mais de baixo baixa e de cima, isso. E uma mais para cima. Assim como a Mina d'Água também. Exatamente. E tem a escola, ela fica na parte de cima. Isso. As crianças saem de casa a pé para ir para a escola. Como é que vai fazer, assim, na prática, sabe? Foi uma questão que o pessoal até colocou na reunião do plano diretor, que o plano diretor não pensou nenhum outro traçado para essa via. E aí a reivindicação do pessoal do Mingu era de que fosse repensado esse traçado de uma via estruturante, né? De circulação de caminhão, de outros veículos, no meio de um bairro onde os serviços estão de um lado da via e muitas moradias de outro. As pessoas têm que atravessar ali. Como é que faz? Cissa, queria te agradecer por essa aula que você deu, por todo esse conhecimento. E é isso que a gente está precisando, de sensibilizar a população. Acho que nem sensibilizar a população já está sensibilizada. A gente tem que trabalhar para sensibilizar os nossos vereadores e o nosso prefeito, o prefeito João Marcelo, foi quem propôs
esse projeto de lei e estou sentindo falta do debate com o prefeito João Marcelo, que inclusive, se a Prefeitura de Nova Lima é uma ditadura velada, né? A Prefeitura de Nova Lima afirmou que não vai passar nenhum documento, não vai fazer nenhum pronunciamento ao Banqueta a respeito do projeto do AUC. Falar que não vai fazer um pronunciamento, eu entendo, o prefeito não quer pronunciar. Agora, negar documentos à imprensa é quase que uma ditadura, né? Estamos lembrando aquilo que você disse no início do programa, que é a contextualização da mineração aqui na cidade, né? Querer ter o monopólio de tudo, né, Cis? O controle do entorno, né? Eu queria agradecer também a oportunidade de falar um pouco, a conversa também, e lembrar, assim, que a gente tem uma memória muito mal trabalhada sobre a mineração. Então, a gente, acho que antes de tudo, entender coletivamente o que a gente quer fazer com esse espaço, tendo consciência de todo o problema que a mineração trouxe para a cidade, é o ponto de partida, na minha opinião, sabe? Entender essa memória, a dor, a violência e todos os problemas que foram causados antes de pensar um outro uso, e que as pessoas possam decidir, munidas de informação, né, sobre o que é positivo, mas também o que é negativo, que a gente, por parte dos interessados em construir esse projeto, ouve muito pouco. Acho que as pessoas precisam ter esse direito a decidir, direito de dizer não, caso o entendimento seja que isso não serve para todo mundo. Acho que o fundamental é uma escuta muito mais cuidadosa do que está sendo feito até o momento. E parabenizo também a Banqueta pelo esforço de dar vazão a essa voz que é tão silenciada. Ok. Obrigado, Lucis. Obrigada. Obrigado você de casa também pela audiência e principalmente pela confiança. Mas antes de encerrar, pedir você que propague isso tudo que você ouviu de uma novalimense, pesquisadora, doutoranda da Universidade Federal de Minas Gerais. Pessoas da sede, a gente precisa ter essa consciência de que esse projeto da AUC, como disse a Cissa, é permissivo e pode ficar ainda pior com o plano diretor. Até o próximo programa com mais Banqueta em Foco.